Fala aí. Podia falar pra vocês bom dia, boa tarde, boa noite, mas não tá sendo um momento de bom humor não, porque a situação ela tá se agravando, as crises estão diminuindo, o tempo das crises estão diminuindo e o pensamento sobre morte tem crescido cada vez mais, né? Não posso me autodiagnosticar, mas estou a um passo de entrar numa depressão profunda. E se isso acontecer, acho que eu não vou conseguir reverter isso, infelizmente. Mas enfim, eu juro que eu tento mudar o escopo desse canal para realmente falar, mas tá complicado porque é difícil. Eu não tenho ninguém para conversar, as pessoas vivem julgando, vivem opinando e quase todas elas baseadas em achismo. Acho que ninguém nunca pergunta, ninguém quer entender. É sempre opinar baseado na verdade delas mesmo. Então, é uma situação complicada que eu estou vivendo. E recentemente, né, tava lendo algumas coisas sobre Pierre Bourdieu. Sabe que algumas pessoas sabem que eu sou muito próximo à sociologia, à questão social, né, principalmente devido à situação que eu tenho enfrentado hoje, né? Porque para entender o que eu estou passando, preciso estudar, preciso pesquisar, né? Eu não preciso simplesmente ouvir o que as pessoas falam, porque as pessoas elas não têm. Não estou falando que todas, mas a maioria não tem embasamento naquilo que elas estão falando. Elas apenas replicam o que elas ouvem na televisão, em livros de autoajuda, em outras praças aí, em outras praças, né? Então, a gente lidar com certas situações não é a mesma coisa do que um ventilador quebrar, botar num técnico, ele tocar a peça e está resolvido. E não é bem assim. E não é bem assim. E opiniões, ainda mais em achismo, como eu falei no último vídeo, uma empresa, se ela cria um produto ou uma ideia baseada em achismo e aquela ideia ou produto dá ruim, ela pode gerar falência para a empresa. Ela pode gerar falência para a empresa. Então, ela pode quebrar. Então, as empresas hoje, ela tem diversos setores, né? Você fala em... Eu estava pesquisando esses dias sobre as empresas que investem mais em pesquisa e desenvolvimento do que em marketing. Tem empresas que estudam, que têm área de inovação, área de comunicação, área de planejamento estratégico. Então, assim, a gente cria diversas plataformas para que a gente não possa quebrar, para que as nossas vidas não possam quebrar. Então, se a gente se basear em achismo na vida, a gente pode se prejudicar. E se prejudica porque a gente é baseado em achismo. E quando eu falo em achismo, não é nem o termo, né? Aí existe até um termo da questão emocional, da questão racional, né? Uma pessoa racional, ela consegue projetar muito mais a questão do que pode acontecer no futuro, se ela tomar tais decisões, sobre o efeito do que essa pessoa fala, do que da atitude que ela vai tomar, né? Esses dias eu vi um vídeo na rede vizinha, até um vídeo engraçado, mas reflexivo, de um cara abordando uma pessoa com um cachorro de forma violenta, de como isso vai trazer sérias consequências, e abordando essa mesma pessoa de forma educada, para tu ver como é que são a mesma situação, de como você vai lidar de dois jeitos e qual vai ser as consequências disso. Se você age com agressividade, você vai ter agressividade. Se você age com respeito, você vai ter o respeito. Então, assim, você precisa entender isso, né? Eu tô iniciando isso, eu vou tentar ser curto, né? Mais ou menos sobre esse questionamento que está afetando a minha vida, que está afetando. As pessoas querem opinar muito e ninguém nunca perguntou o que eu penso, o que eu acho, se eu tô certo, se eu tô errado. Elas vão falando, elas vão replicando as mesmas coisas sempre. E tudo tem um problema. É o desemprego. É o desemprego.
O desemprego, eu vejo que o desemprego hoje, ele tá num escopo diferente de uma pessoa que ou que tá com uma doença, ou que perdeu alguém. Porque você lidar com a questão da saúde, com a questão do luto, talvez seja muito mais visível e mais reflexivo entre as pessoas do que uma pessoa desempregada. Porque a sociedade hoje, quando ela olha o desempregado, ela não vê o que aquilo pode afetar naquela pessoa, porque ela está acreditando que aquela pessoa ela está sem emprego, ou porque é falta de fé, ou porque é falta de vontade, ou porque não quer aceitar qualquer coisa. E não busca entender a causa, a consequência desse desemprego. Mas ela quer opinar de como aquela pessoa tem que resolver o desemprego. Essa é a questão. Essa é a questão. Mano, já vi pesquisas, já vi documentários, já vi reportagens. Por exemplo, o mapa das pessoas em situação de rua mudou hoje, justamente porque existe uma parcela dessa galera que está desempregada, ou porque tem mais de 40 anos, porque as empresas não querem contratar pessoas com uma certa idade, ou porque a pessoa tem um vasto currículo e não consegue arrumar emprego nenhum, porque querem pagar menos, ou porque essa pessoa ela pode futuramente questionar alguma decisão da empresa. Então, assim, existe vários parâmetros, existem várias questões de porquê de uma pessoa não estar empregada. Então, assim, o fato dela estar desempregada não quer dizer que ela vai conseguir emprego no dia seguinte. Nem todo mundo vai ter uma verba e vai empreender, e nem todo mundo tem um dom de empreender. Nem todo mundo tem um dom. Empreender não é uma tarefa fácil. Empreender requer estudo contínuo, requer você pensar diferente, você analisar mercado, analisar concorrente, observar as tendências. Empreender é um desafio maior, então assim, uma pessoa desempregada também empreender também não é uma questão simples. Então assim, as pessoas acabam falando várias coisas sem nenhum tipo de argumento, sem nenhuma, como eu posso dizer, alguma comprovação. E assim, elas não querem perguntar, pô, cara, por que você está desempregado? Que tipo de emprego você procura? O que tu tá procurando hoje? Não, elas querem falar, já que você que atua na tal área, por que você não tenta tu tenta recomeçar do zero, algo mais básico, para tentar se reconstruir e viver a vida? Também não é bem assim. E assim, eu vou falar, eu sou uma pessoa complexa. Eu sou uma pessoa complexa. Não dá para botar eu no meu balaio que fulano e ciclano que passou a vida toda procurando emprego de carteira assinada, pulando de emprego em emprego. Porque não é uma situação complicada, não é uma situação fácil. Eu não passo em nenhuma, eu não sou chamado em entrevista. Quando eu sou chamado, é bem raramente, é uma entrevista por ano. Eu estou desempregado há 3 anos. É, eu não passo da primeira fase. Se fizer uma análise de pesquisa sobre meu nome, vai saber que eu sou uma pessoa de questionar, que eu sou uma pessoa de opinião, porque eu tenho uma vida exposta na internet há mais de 10 anos. Eu estou envolvido eu já escrevi passagens de opiniões sobre política, sobre gestão, sobre carreira e sobre questões sociais. Então, assim, eu sou uma pessoa exposta. Então, assim, não dá para me colocar no mesmo balaio que o fulano e o ciclano que vai pular de emprego em emprego. Você acha que uma pessoa vai me contratar para uma vaga de atendente ou de auxiliar de serviços gerais, sabendo que eu posto no LinkedIn assuntos sobre gestão de pessoas, gestão de projetos, planejamento estratégico? Não vai, mano. Porque ela vai se sentir ameaçada. Então, assim, as pessoas não querem entender essa questão. O desemprego. E tem pessoas que tá no meu balaio do que eu. Só que eu não tenho condições, eu não tenho carteira, eu não posso ser Uber. Eu tentei fazer cadastro no iFood para fazer entrega na minha área, tá lotado, tá cheio. Então, assim, são barreiras. Eu não consigo fazer o cadastro no Bolsa Família. E eu tô mantendo uma casa sem condições, porque esse ano nem bico eu consegui fazer. Então, assim, eu estou sobrevivendo na metade do ano sem nenhum bico, sem nenhum tipo de renda e vivendo de doações. Ou vivendo de doações de pessoas que chegam até aqui no YouTube,
se sensibilizam que é 1 em 1 milhão e vai, faz uma doação, faz uma ajuda da família que compra comida, que paga a conta, da família que paga a conta, só que, mano, doação vai ser até quando? Vai ser até quando? Só que nem isso, nem mesmo a própria família entende, né? Quando eu falo, porque elas acham que a minha crítica é direcionada a elas. Não é, mano. A gente vive um sistema totalmente desigual. É, antes de fazer esse vídeo, eu tava lendo sobre essa questão de capital social, capital cultural, que meio que tá na trend aí na rede vizinha. Pegou uma questão sociológica para virar uma questão de autoajuda e não é bem assim. E daqui a pouco vai todo mundo querer opinar sobre capital social e capital cultural, que é um tema totalmente complexo, que vale um estudo, vale um conhecimento amplo para entender. Pô, aí de um contexto que, apesar que funciona hoje, já não é um contexto tão atual, porque Bourdieu, apesar de ser um sociólogo contemporâneo, algumas coisas mudaram, mas enfim. Então é isso. Uma coisa que eu paro para pensar, cara, desemprego, a gente precisa entender a questão do desemprego. A gente não aborda essa questão do desemprego. A gente não consegue mapear cada tipo de desempregado. A pessoa está desempregada não quer dizer que ela vai conseguir arrumar emprego daqui a 1 dia ou 2 dias. Não adianta, vai no Rio Vagas porque eu me cadastrei lá e consegui vaga. Pô, eu distribuía 30, 40 currículos por dia pelo Rio Vagas e nenhuma entrevista. Se aquela pessoa deu sorte, no Rio Vagas eu não tive sorte. Se a pessoa se cadastrou na Cato ou foi pro LinkedIn e teve a sorte, eu não tive a mesma sorte. Eu não tive a mesma sorte. Eu já mudei meu currículo milhões de vezes. Eu tenho uma porrada de curso em várias áreas. Eu já mudei de área pra caramba. Eu sou formado em História. Hoje estudo produção cultural e gestão de projeto de forma autodidata. Estudo jornalismo de forma autodidata, Sociologia. Já atuei na área de marketing sem oportunidade de crescimento. Tenho conhecimento de marketing, tenho conhecimento de posicionamento de marca, tenho conhecimento de pesquisa de mercado, de entender as coisas, mas assim, eu não tenho papel, eu não tenho comprovante, eu não tenho faculdade, só tenho a faculdade de História. Mas aí eu preciso de mestrado, doutorado, indicação para dar uma aula. Então, assim, eu não tenho indicação, eu não tenho ninguém. Então, a minha situação não é, vai fazer isso que vai funcionar. Não é bem assim, não é bem assim. Mas as pessoas acham que é assim. Mano, imagina esse tipo de opiniões em outras pessoas. Eu ainda, assim, só porque eu estudo pra caralho, eu conheço a questão da sociologia, da psicologia social, eu estudo pessoas que perderam a vida por enfrentar essa questão de falta de escuta, de falta de entendimento, sei lá, Silva Plath, o Kurt Cobain, o Chester, Ian Curtis, que sofreram pressão da sociedade e não se manteram sã, e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, para pra pensar, mano. Para pra pensar, para pra pensar, para pra pensar, para pra pensar mesmo. Para pra pensar a dica que você dá pra uma pessoa que às vezes tá precisando de escutar, de entender. Pô, mano, emprego, às vezes você tem um amigo que precisa de um cara que trabalha com comunicação, que trabalha com alguma coisa de, pô, tô precisando de um amigo que precisa melhorar a comunicação da minha marca, que quer elaborar o projeto ou expandir a marca. Pô, eu conheço um colega meu. É isso, mano, é você entender. Irmão, o que tu faz da vida? O que tu estuda? O que você pode ajudar para a sociedade? O que você pode ajudar para mim, por exemplo? Em que eu posso te ajudar? Mano, eu posso te pagar R$ 50 por semana? É pouco, mas é uma ajuda. É uma ajuda. Não é mais não. As pessoas falam, enquanto você não consegue algo na tua área, por que não tenta recomeçar ali para ver se dá certo? É isso que elas falam. Em vez de seguir o contexto correto. A área que eu quero atuar, eu trabalho hoje. Eu voltei para a estudar a área de curadoria, de pesquisa e de comunicação, porque são áreas que eu posso fazer sozinho, sem a dependência de alguém. Essa questão de produção e gestão cultural e de projetos não está dando certo no momento, porque eu preciso de aprovação dos outros para que eu possa entrar no mercado. Só que eu não tenho portfólio, eu não tenho currículo. Então, assim, eu tenho uma idade avançada e eu não tenho oportunidade. Então, eu preciso seguir uma carreira, porque, assim, o meu tempo tá se esvaziando. Ou eu vou pra rua, ou eu tiro a minha vida. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer.
Ah, não tem isso, tem aquilo, irmão. Eu penso nisso 24 horas. Eu penso em 24 horas. Eu não tenho o que comer no café da manhã. Eu raciono comida. As pessoas ficam criticando que eu tô comendo comida ultraprocessada. É o que eu tenho pra comer, cara. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma comida boa. Não tenho dinheiro. Eu tenho que comer comida ultraprocessada que vai fazer mal pra minha saúde. Eu nem sei se eu vou durar muito, porque eu sou hipertenso, não me trato, não tenho dinheiro pra comprar remédio, não tenho dinheiro pra ir pra médico. Quando eu vou no médico, é uma opção de exames que em outros bairros, que eu não tenho nem dinheiro para comprar pra passagem. Então, assim, são coisas que ninguém quer entender, mas quer opinar. Quer opinar. Esse que é o problema. Essa é a questão. E eu tô falando porque não é achismo. É que eu tô passando na pele. É mais hoje. A situação que eu tô hoje é muito fácil no meu pensamento, porque é muito fácil de resolver. Se uma pessoa entendesse o que eu faço que eu quero fazer, podia estar me ajudando. Mas não, mas quer opinar, não é a tua área e começa ali do zero. Então, assim, tô há 3 anos procurando emprego, já mudei meu currículo, já fiz uma porrada de curso e dei uma entrevista consigo. Mas a pessoa continua falando, tenta mudar, e nada muda, mano, nada muda. É isso. E agora pensa, eu tô nessa situação, imagine pessoas em situações piores que a minha. Que tem filhos, que tem pai e mãe doente, que tem que bancar uma casa, aí de um dia pra noite perde o emprego, não consegue arrumar outro emprego, em 2, 3 anos tá morando na rua, aí vai culpar o candango, porque é falta de fé, porque é falta de vontade, porque é fraqueza, porque o cara não quer aceitar qualquer coisa. É isso mesmo? Olha pra rua, pesquisa as pessoas que estão na rua, vai nas filas vai nos feirões desempregado, conversa com o Uber, conversa com o entregador, ele vai encontrar alguma história parecida com isso. Enquanto você tá falando merda, tá falando postagem. Por quê? Porque você quer ouvir essas merdas de autoajuda. Quer ficar nessa polarização idiota de direita e esquerda que não tem porra nenhuma. O que a esquerda faz na vida? A esquerda tá preocupada com o trabalhador? A esquerda mete o malho no Uber, no iFood. Eu estou cagando e andando, mano. A esquerda ela financia o tráfico, comprando a droga nos becos. A direita não sai pra porra nenhuma, só sabe falar de valores. Mas os valores, o desempregado, a pessoa que tá necessitando, isso a direita não fala. Isso a direita não fala. Então, assim, são duas ideologias idiotas. Então é isso. Eu queria mudar o tema do canal para outras coisas, mas eu tô numa situação que tá se agravando. A qualquer momento eu posso não estar mais aqui e realmente pode acontecer mesmo, ou eu posso infartar, sofrer um AVC, ou tirar minha vida, ou estar morando na rua, porque o caminho que eu estou fazendo hoje, no contexto de hoje, na realidade que eu vivo hoje, é uma dessas opções, infelizmente.